Boa noite, adorei. Já comecei bem essa sexta-feira. Bom dia, Paula. Bom dia. Que bom que você está aqui. Ai, gente, hoje é dia, vai começar bem o sorriso. Tem desconto, eu boto. Gostei. Tem desconto. Ó, gente, vocês têm que Tem levar desconto. desconto hoje, que eu peguei o trânsito de São Paulo, onde 750 quilômetros de congestionamento na Marginal. E hoje paralisou, mas cheguei sorrindo pra vida. Bom Se a dia. pessoa não quiser sorrir para a vida, não tem problema. Você faz ela sorrir assim mesmo, né? Vai na marra ainda. Aqui é tudo muito espontâneo, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, não, a gente precisa desculpar mesmo. Ontem a Paula estava me contando que pegou um trânsito... O maior do ano. maior do ano em São Paulo, por causa das chuvas. O paulistano sofre, né? E hoje ganhou de ontem. Sério? Porque a Marginal está alagada, né? O pessoal está tentando chegar pro Rio, Minas, tá todo mundo parado. Remédio para isso, sintoniza aí o Sorrindo para a Vida. Quem está acompanhando já dá uma ligadinha, avisa para quem está no trânsito. Vamos transformar esse momento aí num momento de oração, não é verdade? Gente, a palavra para hoje, Provérbios capítulo 15, versículos do 22 ao 24. Se você quiser, pode marcar aí na sua Bíblia já separar esta palavra. Que todos nós sejamos muito bem-vindos, não só ao Sorrindo para a Vida, né? Mas é esse dia que começa. Com certeza Deus tem surpresas para nós. E as surpresas de Deus são sempre boas. O que nós precisamos é aprender a colher, no meio de um dia cheio de tantas coisas, aquelas que são a inspiração de Deus para nós. Tem coisas muito, muito boas esperando por nós nesse dia de hoje. E encontrá-las, procurá-las, caçá-las no meio de tudo isso, faz parte da beleza deste dia. Deus vai conduzir você. Então, com essa fé, vamos sorrir para a vida sim, muito ânimo, muita alegria. Márcio, não está fácil. Pois é, se tivesse fácil, não é? A gente não precisava também estarmos unidos para nos animarmos uns aos outros. É justamente porque tantos de nós enfrentamos dificuldades no dia a dia que nós nos unimos para dizer um para o outro, não é? Vamos com Deus. Coragem, né? né, Com o Senhor nós podemos. Aquilo que sozinho a gente não consegue fazer, com Deus é possível. Então, vamos lá. Gosto demais quando o Márcio fala, com Deus dá. Com Deus dá. E dá. E dá mesmo, e dá certo. A gente se une a tantos que hoje, num leito de hospital, acompanham Sorrindo para a Vida, passando esses momentos de dificuldade. E gente também que faz aniversário, porque também está num momento de alegria, né? Nós estamos juntos. Muito feliz hoje de receber André aqui comigo, André Florencio. Não é boa noite, é bom dia. Bom dia. Nada de dormir, acorda pra vida. Tô aqui rindo porque a Paula virou estatística ontem, né? Tava no meio do trânsito, virou Virei. notícia no jornal. Virei. Quando olhar a notícia, tava lá. Tava lá. Mas um bom dia a você que está conosco, e que bom que você está conosco, e que bom que nós começamos sorrindo, né? O Márcio dizia assim, se você não quer começar sorrindo, a Paula te ajuda a fazer isso, né? Mas que nós possamos permitir que, através de qualquer situação, Deus possa inspirar em nós sempre um sorriso. Deus abençoe você. Quero agradecer ao povo de Santo André, que eu estive também, que mandou a sua colaboração para o nosso projeto. Você aí da minha cidade, que eu tenho um carinho imenso. Um abraço ao Padre Vanderlei Ribeiro, que sempre me acolhe e acolhe a Canção Nova com tanto carinho. Deus abençoe a todos vocês, viu? Foi muito bom estar com vocês. Santo André. André em Santo André. É a sua isso terra aí, mesmo. minha terra mesmo. Fala sério. Nascido e criado. Coisa boa, um beijo para Santo André, que nos acompanha. Oi, Sapo. Bom dia, bom dia. Por isso que a gente gosta de você, entendeu? Pelo seu jeito, assim. É por isso que a gente gosta. Beijão, né, quer dizer, né? Muito Acordando bom. devagar. A minha mulher sempre falou, sou fã dela. Beijão pra ela. Maravilha, isso aí, é um prazer estar aqui. Final de semana chegando. Descanso com a família, né? E é isso aí, vem com a Canção Nova que é sucesso. E não se esqueça de um detalhe importante que eu vou reforçar de novo, viu, Márcio? Oi. Em relação aos sócios da Canção Nova, né? Eu entrei como sócio na Canção Nova há 10, 11 anos atrás, não me lembro. Só que cada ano eu vou aumentando a minha contribuição. Ah, sabe. Porque isso é importante, você entra de sócio, R$20.
mas passa 5 anos, R$20, mais 5 anos, R$20. O arroz era 5, custa 10, inflação, 15, inflação, tudo né? subiu, não é? A Ô, gasolina gente, era tanto, então que é aquilo, importante né? isso aí. Fala sério, não? Então, é importante você também subir a sua contribuição, porque aqui tudo sobe também. Maravilha, é isso aí. Né? E sobe também a nossa esperança, né? Sobe essa confiança no Senhor e a gente segue adiante. Mas eu estou no efeito, Val, Stanley. Eu queria que um dia vocês conhecessem um amigo aqui da nossa equipe, que ele trabalha no áudio. Antes do Sorrindo, ele preparou, entendeu? Esse meu boa noite. Ele fez eu rir até de você chega. Bom dia, Paula. Bom dia, Val. Mas eu confirmo que o Sapo falou, é por isso que o povo gosta de você é super espontânea. Bom dia, Márcio, André, Sapo. Bom dia a todos da família Canção Nova. Que bom estarmos juntos, é porque é sexta-feira, né, gente? Deus abençoe seu dia. A gente já está aqui para rezar com você. Já chegaram vários pedidos, mas a Cássia Dantas, ela está confirmando o que você disse, Márcio. Que com Deus dá certo. Ela disse assim, olha, eu me chamo Cássia Dantas, moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Gostaria de testemunhar que com Deus dá certo. Tudo no final dá certo. Eu estava desempregada há muito tempo, ela nos contando aqui. Mas eu não tinha muita fé, não. Mas eu comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida todos os dias. A minha fé foi crescendo. Eu aprendi a lutar, aprendi a correr atrás. E graças a Deus agora eu estou empregada. Mas ela disse, mas foi fruto da oração e do aprendizado com vocês aqui no Sorrindo para a Vida. E aí ela disse assim, que claro, né? Se eu fui tão abençoada, eu já estou retribuindo. Diz ela que já está na fidelidade, sendo sócia, nos ajudando. Então um beijo para você, Cássia. Um beijo para todos do Rio Grande do Norte que nos acompanham. E é isso, a Paula disse também, né? Vai crescendo tudo, a fé também vai aumentando. E o número de sócios também, minha gente. Cada dia chega mais. Cada dia chega mais. Então, ontem nós tivemos 91 novos sócios, graças a Deus. Bem-vindos a todos vocês. Quero aproveitar, lembrei agora, que tem um e-mail aqui de uma nova sócia. Deixa eu ver, foi a Renata. A Renata, ela disse assim, Val, eu sou nova sócia há algum tempo. A minha revista está chegando direitinho, mas ela falou aqui que a revista da vizinha dela, que se associou também, não está chegando. Então, atenção, novos sócios. De repente, tem um bom tempo que você se associou, está como a Renata. A revista está chegando, você consegue fazer a contribuição normalmente. Glória a Deus. Mas se você está como a vizinha da Renata, ela não falou o nome aqui, mas você se associou no mesmo período, a revista não chegou, entre em contato com a gente, 12-3186-2600, ou no e-mail, clube@cançãonova.com. Vamos verificar, né? Não fica sem sua revista, não. O que está acontecendo? A gente faz com tanto carinho, vou até abrir ela aqui, que ela está na página da nossa ação, do Combatentes na Oração, né? Esse mês vai ter presente, né? Para quem é sócio e sempre ajuda no Algo a Mais, acaba chegando no valor de R$50. A gente colocou esse presente, que é a pregação e a oração do Padre Marcelo Rossi e do Padre Adriano Zandoná. É presente, né, para você que é sócio. Mas está linda a revista, está preparando também o nosso coração para essa semana maior, que é a Páscoa. Tem mensagem do nosso bispo, tem mensagem do Monsenhor Jonas Abib, da Luzia, do Eto e de tantos aqui que sempre são nossos colunistas na revista, né? Olha só, a matéria principal da revista desse mês é do Monsenhor Jonas. Nossa, o melhor colunista nosso aqui. Então, sempre tem a nossa comunicação com você que é sócio. Então, não fica sem a revista, não. Ela é um jeito da gente conversar, mas faz como a Val falou. Não está chegando? Dá uma avisada. Deu 2 meses, não recebeu a revista, já entra em contato com a gente, tá bom? 12-3886-2600. É o telefone também para ter informações para fazer o que o Sapo falou. Quer aumentar o débito automático, não sabe como? Entre em contato conosco. Toda ajuda é bem-vinda e agora a gente vai somando forças que o 100% vai acontecer. Ótimo. Você participa conosco com a Val, a sua participação chega rápido. E quem ficar rindo do meu boa noite, por favor, agora é sério, tá? Esse programa é sério. O povo já tá aqui curtindo, já mandando. Boa noite, aí lá atrás ainda tá escuro, olha lá. Gente, aí confundiu, entendeu? Gravado, não, gente, aqui tá fresquinho hoje. A Leiria, ela falou. Cachoeira Paulista, nós estamos num dia bem nublado, ameaçando uma chuvazinha. Aí aqui atrás fica escuro, mas não tá de noite não, tá bom? A Leiria, ela fala boa noite, Paulo, e kkkk, pelo amor de Deus. Foi ótimo fazer a gente sorrir para a vida dessa forma, não foi produzido, né? Mas olha que testemunho lindo que a gente recebeu, Márcio, para alegrar também teu coração.
Boa tarde. Ela, ó, nem boa noite, nem bom dia. Ela é boa tarde. Me chamo Kelly. Sou telespectadora assídua do Sorrindo para a Vida. Meu dia não começa enquanto não termino o estudo diário da Palavra de Deus. Há uns 5 anos me sentia meio sem ânimo, meio perdida com a fé, fraca. Resolvi ligar a rádio. Passando pelas estações, me deparei com uma voz linda que pregava o Evangelho com uma clareza incrível. Aquela voz me chamava a continuar ouvindo aquela palavra. A princípio pensei assim, é um pastor evangélico. Mesmo sendo católica, continuei ouvindo, pois a voz era tão doce, parecia o próprio Jesus falando, e era a palavra de Isaías, que dizia que Deus me atenderia, não deixaria me faltar nada, que a providência dele agiria na minha vida. No tempo da graça me atenderia e no dia da salvação me socorreria. Isaías 49. Mas aquela palavra foi a resposta para mim naquele momento. Acabou a pregação, vi que se tratava da Canção Nova e que também tinha na TV daquele dia em diante. Nunca mais, ela disse, desde aquele dia em diante, nunca mais deixei de assistir essa TV. Aquela voz que fez bem aos meus ouvidos naquele dia era do Márcio Mendes. Todos os dias um novo ensinamento, uma nova cura, uma nova libertação. Quero agradecer a você, Márcio, por ser esse anjo enviado de Deus para curar os corações feridos, e a toda essa bancada aqui do Sorrindo para a Vida, mandou assim dizendo que me ama, mandou um beijo para a Valdênia, para o Sapo e todos que estão aí todos os dias contribuindo para que o programa seja ótimo. Tenho vocês como se fosse da minha família, que todas as manhãs entram na minha casa. Ô Kelly, é isso que a gente sente mesmo, você de casa, se unindo, e como bem falou o Márcio, né? As dificuldades também unem as famílias, né? Unem, opa! E as alegrias unem as famílias. Tá aí, é por isso que a gente chama Canção Nova. E você pode fazer como a Kelly, mandar o seu testemunho aqui pra gente, pela Val ou pelo telefone, que já está à sua disposição. Coisa boa, né? Tem desconto do Davi, posso contar? Pode, por favor, qual que é? Preparando para todos nós da Páscoa, o Davi, Departamento de Audiovisuais, daqui da Canção Nova, que cuida dos nossos produtos, separou 15% de desconto em alguns produtos especiais. Então, você, para adquirir, você liga no 12-3186-2600 ou acessa loja.cançãonova.com. Combinado? Lá você vai ver, a Val já tem acesso aí, e a promoção vai até o dia 17 deste mês. Então dá tempo. Muitos produtos selecionados pelo Davi com 15% de desconto. Entre esses produtos, né, quero indicar aqui para você o livro do nosso querido Ironi Spudaro, não é? Amigo da Canção Nova, sempre presente na nossa programação, então você já deve conhecê-lo, o livro Na Cruz de Cristo Somos Curados. E também o livro do Padre João Marcos, não é, que você acompanhou durante tanto tempo aqui no Sorrindo para a Vida, agora missionário na nossa casa de evangelização em Roma. Um abraço, está indo hoje para lá, viu? Um abraço para o senhor, viu, Padre Marcos? Vai nos fazer falta aqui no Brasil, aqui no Sorrindo para a Vida. Né? Muito querido, gente. Muito. E um evangelizador ardoroso, não é? Entre os nossos irmãos, a gente sempre tem em cada um uma qualidade que se destaca e que faz com que a gente se identifique com a pessoa. O que eu me identifico no Padre João Marcos, não é? Além de tantas outras coisas, mas uma das principais é o seu amor pela evangelização. Ele é um evangelizador ardoroso, não é? E isso me deixa muito feliz. E como eu queria encontrar outros padres, assim, João Marcos, assim, evangelizador, pegando o fogo do Espírito. Não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Mas quanto mais, melhor. Padre João Marcos, na sua experiência aqui no Sorrindo para a Vida, também nos ofereceu um livro, escreveu um livro com o título Recomece. Não é? Então, está aí para você a indicação também do livro do Padre João Marcos, para você que precisa recomeçar. Tá aí, você pode acessar loja.cançãonova.com, você vai descobrir o CD do Sapo, o CD do André, os livros do Márcio, tem coleções aqui lindas, trabalhadas com muito carinho, meu livro, o livro da Poliana e
tantos outros materiais, porque nós trabalhamos para isso, né? Para que você tenha um encontro pessoal com Deus. Aí dá para sorrir para a vida, né? Olha só o que o Papa Francisco nos diz hoje, para essa sexta-feira ficar forte aí, ficar boa. Esperança, uma virtude humilde e forte, que não nos deixa afundar. Papa Francisco. Esperança, gente. Vamos lá, André? Vamos lá, cultivando a esperança e desejando ser de fato aquilo que Deus quer que nós sejamos pela graça do Espírito Santo. Então, para prepararmos o nosso coração para esta colocação, para esta partilha da palavra que nós vamos ouvir, clamemos o Espírito Santo com o desejo de sermos aquilo que o Senhor pensa de nós. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Provérbios capítulo 15, versículos do 22 ao 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, se concretizam. Cada um se alegra com a resposta que dá. Mas a palavra oportuna é a melhor. Caminho de vida que conduz para o alto é o da pessoa instruída, que assim se desvia da descida ao abismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma palavra de sabedoria. É uma palavra de sabedoria que confirma até o testemunho que a Val trouxe para nós. Desta nossa irmã que disse que não tinha muita fé no início, que estava desempregada, não conseguia acreditar, mas ouvindo o que Deus inspirava para ela através desse momento que nós nos colocamos diante da palavra de Deus. Porque o Sorrindo para a Vida é o que é por causa da palavra de Deus, gente. Ela é a fonte, ela é o nosso alimento. Ela é a luz que ilumina as nossas escolhas, as nossas decisões. E de tanto ir ouvindo, ela foi se transformando. Veja, não foram as coisas à volta dela que mudaram. Ela mudou. E ela disse, eu passei a acreditar e eu comecei a lutar, sinal de que antes ela não fazia. Porque não acreditava. Quando a gente não acredita que a gente tem possibilidade de vencer, a gente nem entra na luta. Ou já entra como derrotado. Não é? Uma pessoa que não tem fé, ela é derrotada antes de começar. Qualquer exército que entrar numa batalha, acreditando que vai perder, vai perder. Pode ser maior, pode ser até mais preparado, mas esse espírito de derrota a gente. Então, de ouvir que com Deus era possível e fazendo no seu coração essa experiência da força que o Espírito Santo acrescenta em nós todos os dias que nós ouvimos a palavra de Deus. Todos os dias que você vai ouvindo a vontade de Deus para você, manifestada através da Santa Bíblia, o Espírito Santo vai acrescentando a você novas forças, todos os dias. Ele
desperta forças que já existem em você, que Deus colocou e que estavam adormecidas, e Ele acrescenta forças novas. A gente vai malhando, né, o coração, igual uma pessoa malha um músculo. Às vezes você entra para fazer um exercício, você chega lá com outras pessoas do seu lado, você fica até com vergonha, porque você não consegue tirar um pesozinho de nada do chão. Aí você levanta aquilo com uma dificuldade, é uma tristeza e tanto sofrimento, e você não vê resultado. Mas você vai 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, quando você menos espera, você tem uma força que você não imaginava que você pudesse ter. Aí você levanta um peso que não cabia na sua cabeça ser possível você levantar. A palavra de Deus vai fazendo isso conosco. Ela vai aumentando em nós a força, vai aumentando em nós a força, vai aumentando. Quando a gente menos espera, a gente não está levantando um peso, a gente está se levantando. E aí a gente entra na luta, e porque a gente está disposto ao sacrifício de lutar, as coisas acontecem para nós, como aconteceu para esta mulher que nos deu o testemunho, para essa nossa amiga, nossa irmã que nos deu o seu testemunho. Olha que coisa linda. E aí a palavra de Deus, como diz aqui, é um caminho de vida que vai nos conduzir para o alto. Caminho de vida que conduz para o alto é o da pessoa instruída. Eu dou graças a Deus porque na minha vida, Deus mesmo foi me formando para valorizar a instrução. Eu gosto de aprender, eu tenho prazer em aprender. Não é? Para mim, o tempo mais difícil, mais sofrido, é aquele tempo em que eu não posso aprender nada. Então eu aprendi também a sempre carregar comigo um livro, não é? Alguma coisa que possa me ajudar na minha formação. Então eu não perco mais tempo. Eu chego num consultório, a fila para o atendimento médico está grande, eu já pego o meu livro, eu transformo aquele tempo num momento de diversão, num momento de cultura, num momento de instrução. Vou aprendendo coisas que fazem bem para mim. Preciso ir num banco? Tem fila no banco? Eu fico na fila numa boa. Abro meu livrinho. É o que mais tem. Não é? Pois é. A gente vai para o aeroporto, nós que viajamos tanto esse nosso Brasil, para levar a palavra de Deus. Graças a Deus, hoje, com os meios de transporte mais acessíveis, a gente economiza muito tempo, mas a gente fica ali ainda no aeroporto bastante tempo. Gente, como eu tenho aproveitado esses momentos para minha formação, para minha capacitação, não é? E eu vou percebendo na minha vida exatamente isso. A pessoa instruída é conduzida para melhor, é conduzida para o alto, vai se tornando preparada. Não é saber por saber, é saber para melhorar a vida. A palavra de Deus é a escola da vida. Sabe, a melhor escola é a experiência. Só que uma vida de 80, 90, 100 anos é muito curtinha para ter experiências consistentes, capazes de transformar a vida dos outros que vêm. Márcio, 80, 90, 100 anos, Tanto que se você for conversar com uma pessoa idosa que não permitiu que a palavra de Deus a formasse, ela vai dizer para você que a experiência que ela tem pouco aproveita ela, porque ela só descobriu certas coisas quando já não tinha mais chance de fazê-lo. Já estava idoso. Então você imagina, é até uma angústia você chegar numa certa idade da vida e descobrir por experiência que você perdeu a chance de viver bem, que agora que você sabe como fazer, a oportunidade não está mais disponível para você. O que foi que a palavra de Deus fez? Ela congregou, ela aglomerou, ela ajuntou experiência não de 90, 100 anos, experiência de vida de milênios, e colocou à disposição de você que ainda é jovem, pode aprender o que algumas pessoas só aprenderão sozinhas na velhice.
Você pode saber agora, jovem, o que uma pessoa às vezes vai levar a vida inteira para saber. E isso faz toda a diferença. Conduz a nossa vida para o alto e nos desvia do abismo. Agora, é claro, sempre há um jeito para nós fazermos as coisas. E a palavra de Deus, ela é pontual, ela é precisa. E aqui ela está nos ensinando como usar uma ferramenta que infelizmente muitas pessoas utilizam mal e para destruição, que é a língua. A língua, gente, é uma ferramenta maravilhosa, mas que Deus nos deu para quê? Para a gente deliberar, para a gente discutir soluções. Sem deliberação, os projetos fracassam. Olha, para você que projeta, até digo para os meus irmãos aqui na Canção Nova que estão à frente de várias missões, à frente de setores, superintendentes, não é? Pessoas que são assim ponta nas várias atividades evangelizadoras. A palavra de Deus nos diz: se nós não queremos fracassar, nós precisamos conversar. Nós precisamos deliberar isso. Nós precisamos discutir a melhor solução, discutir o caminho mais válido. Nós aqui na Canção Nova nós trabalhamos muito com conselhos. Então nós temos conselho de eventos, nós temos conselho de programação, nós temos conselho editorial, e a gente vê como essas reuniões são maravilhosas. Como nós conseguimos juntos chegar a soluções que sozinhos nós não conseguiríamos. Às vezes a pessoa ia queimar a cabeça durante mês ou meses para chegar numa solução que esse grupo, numa manhã ou numa tarde, consegue chegar. E chega assim com maestria, e chega com beleza, e chega com eficácia, porque não é a cabeça de um, é a cabeça de várias pessoas pensando uma saída. Então, para que foi dada a língua para nós? Para a gente deliberar, para a gente conversar a respeito, com a finalidade de chegarmos a uma saída e de fazer os nossos projetos serem bem-sucedidos. Você tem projetos? Então, mais do que projetos, você precisa pedir a Deus pessoas boas para deliberar com você a melhor maneira de fazê-los acontecer. Coisa linda na vida de um pregador é você ter um grupo de pessoas que orem com você e que ajudem você a perceber a inspiração que Deus lhe dá. Às vezes nós estamos ali num pequeno grupo rezando, e de repente, não o pregador, mas uma pessoa que está ali naquele grupo, recebe de Deus uma inspiração, uma palavra, uma direção. E aquele que foi chamado a pregar, entende na palavra que Deus deu para outro, a inspiração para ele. E através daquela inspiração, ele vai como uma flecha certeira ao encontro da vontade de Deus. Mas veja, isso aconteceu no momento de partilha, no momento de oração, no momento em que se procurava uma resposta em Deus. Eu e você precisamos usar a nossa língua para buscar as nossas respostas em Deus. Primeiro, através da oração. E segundo, da partilha com os irmãos. Porque sem nós conversarmos, os nossos projetos fracassam. Inclusive, porque os nossos projetos precisam de outras pessoas para dar certo. Sem envolvimento não existe comprometimento. Em todas as áreas, inclusive na família. O que na sua família você decidir sozinho, meu querido, minha querida, você vai ter que fazer sozinho, porque ninguém vai se comprometer. O que no seu trabalho você decidir sozinho, eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você vai ter que fazer sozinho. Porque você não envolveu ninguém na decisão. Como é que você quer que a pessoa se comprometa com a execução? Mas Márcio, eu sou o chefe. Então, deixa de ser chefe e passa a ser líder. Porque o seu grupo precisa não ser mandado, precisa ser conduzido por você. Quando você lidera, você não precisa mandar. Porque as pessoas também querem o que você quer.
Aí o ambiente de trabalho fica fácil, fica gostoso. Quando você não lidera, aí você tem que ser chefe, você tem que ser mandão, você tem que exigir, você tem que vigiar. Aí as coisas só funcionam com você vigiando, dentro de casa, fora de casa. Você tem que se desdobrar em 1000 para poder ver se está tudo dando certo. E quando você vira as costas, dá tudo errado. E você reclama dizendo: eu não posso virar as costas, que as coisas não andam. Verdade, porque você está sendo um chefe, você não está sendo líder. Márcio, mas qual que é a diferença? O líder inspira e o líder envolve. O líder, ele semeia no coração do outro o sonho. Tem gente que tem dificuldade de sonhar. E se você tem liderança, você pode ajudar essa pessoa a sonhar um sonho para vocês. Não é você fazer com que ela sonhe o seu sonho. Porque uma pessoa que tem liderança, e Jesus era um grande líder, ele plantou o sonho de Deus no coração de todos. Qual era o sonho de Deus? Que os céus reinassem sobre a terra. Por isso que Jesus fala o tempo inteiro do reino dos céus, do reino de Deus. Era um sonho para todos. E à medida em que Jesus ia falando deste sonho, as prostitutas começaram a sonhar e deixaram a vida de prostituição. Ladrões, corruptos, como Zaqueu, como Mateus, que tinha um pezinho lá, como Judas. Judas continuou ladrão, mas sonhou. Eles deixaram a vida do erro para viver o sonho. O sonho de Deus, um sonho que se tornaria e se torna realidade. Não é que o reino dos céus vai se tornar realidade, ele se torna realidade na vida de quem aceita Deus. Aí uma transformação foi acontecendo a partir de nosso Senhor Jesus Cristo e continuou com os apóstolos. Porque Pedro, num discurso, diz a palavra de Deus que com um discurso 3.000 pessoas se converteram, sem contar as mulheres e as crianças. Gente, é muita gente para um discurso rapidinho, de 20 minutos no máximo. O que aconteceu? Aquele sonho vivido por Jesus, plantado no coração de Pedro e agora semeado no coração de muitos, arrancava essas pessoas da letargia. A pessoa queria aquela vida. Eu quero a vida de Jesus para mim. Uma vida vibrante, alegre, verdadeira, emocionante. Gente, a última coisa que uma pessoa que segue Jesus de verdade tem é uma vida chata. A última coisa. Porque não dá para ser chata. Ela pode ser dolorosa, ela pode ser difícil, mas chata ela não é. Seguir Jesus foi a coisa mais emocionante que aconteceu na minha vida e acontece até hoje. Desinstala a gente. Mas Márcio, se, como você disse, é difícil e é dolorosa, por que você vai? Porque vale a pena o sonho. Esse sonho vai se realizar. Então, quando o Espírito Santo nos move nessa direção, não precisa ninguém ficar vigiando a gente, dizendo que é pecado, dizendo que não é, que a gente tem que confessar. A gente quer que tudo na nossa vida conspire para que o reino dos céus aconteça no nosso coração. Então, a primeira coisa, uma pessoa que em vez de ser mandona, chefe, que compra os outros com salário, em vez dela ser isso, ela se transforma num líder. O que esse líder faz diferente do chefe? A primeira coisa, ele inspira. E como o sonho também está nele, ele se envolve e envolve. Porque a ideia que a gente tem do chefe é aquela pessoa que só senta e manda, mas não faz. Isso não é liderar. Quem quer que as coisas aconteçam, precisa ser o primeiro a fazer. Então você precisa estar envolvido, não é? É claro que tem atividades que exigem uma certa exclusividade de trabalho, que se você for fazer o trabalho dos outros, você não consegue fazer o seu, mas as pessoas percebem que você está fazendo o seu, que você está comprometido. Isso é contagiante. E segundo, você envolve as pessoas. E envolver as pessoas é consultá-las, é escutá-las. Quando você envolve, existe compromisso. Se em vez de decidir a vida da sua família, você conversar com a sua família, você tiver um programa de família juntos. Como assim um programa juntos? O que a minha família quer? O que nós vamos viver juntos esse ano?
O que nós precisamos melhorar na nossa vida? Quais são os gastos que nós precisamos cortar? Quais são as conquistas que nós precisamos realizar? Como é que você vai descobrir isso? Senta todo mundo e conversa. Delibera. Você vai ficar surpreso com as coisas que seu filho tem para dizer para você. É muito bonito. Você vai poder ouvir a sua esposa. Ah, mas eu não sei. Fica tranquilo que de ouvir os outros, o ouvido da gente não cai. Você não vai perder nada em escutar. Você só vai ganhar. Deixa outra pessoa falar. Você não tem que concordar com tudo que a outra pessoa diz. Mas você precisa ouvi-la, ela tem o direito de dizer. E você pode concordar com o direito que a pessoa tem de discordar de você. Nem todo mundo tem que concordar comigo, não. É um direito da pessoa discordar de mim. E eu concordo que ela possa discordar de mim. Seu filho não concorda com você? Ótimo, concordo com esse direito que ele tem. Meu filho, eu concordo com o direito que você tem de discordar de mim. Mas nós vamos fazer o que é melhor para essa família. Não é assim? Eu acredito que mais do que a gente ser chefe, nós queremos o bem da nossa família. Você quer o bem da sua casa. Então não tem jeito, tem que sentar junto, conversar, sonhar junto. Se você sonhar junto, sua família vai se unir. Você vai ver que novos ares acontecerão dentro da sua casa. Vai ter esperança, como disse o Papa, esperança é uma virtude humilde e forte, que não nos deixa afundar. Sua família está afundando? Meu amigo, você tem que suscitar esperança na sua família. Através da humildade, uma humildade forte, que vem pela partilha. Vamos sonhar juntos. Mas como é que a gente pode fazer isso? 3 perguntinhas podem ajudar vocês. Quando você tiver, vocês, eu também estou junto. Quando sua família estiver reunida, você pode perguntar: o que aqui em casa a gente vive que tá bom e não deve mudar? A gente tem que manter. O que aqui em casa a gente vive e que a gente não deveria viver? A gente precisa cortar. E o que a gente aqui em casa não vive e que a gente deveria viver? Então são 3 perguntas. O que está bom e que a gente precisa manter, que a gente não deve mexer? O que está ruim e a gente precisa cortar? E o que deveria acontecer de bom e não está acontecendo? Se você fizer essas 3 perguntas na sua casa e trabalhar para as respostas acontecerem, você vai causar uma revolução maravilhosa na sua casa. Mas tem que ter estômago para escutar. E escutar sem ficar justificando. Sem ficar dizendo para o outro assim: não, mas peraí, isso foi por causa... Não, não é bem assim. Não, fica quieto. De novo eu te digo, você não vai perder o ouvido, não vai cair, porque você escutou o que a pessoa disse. Deixa ela falar. O que não está bom? Ah, não está bom as brigas. As brigas precisam acabar. Não, mas é que a gente não briga. Olha a justificativa. Aí o outro vai falar: briga sim porque aquele dia... Não, mas aquela situação foi um caso à parte. Fica quieto. Deixa o outro falar. Qual é a solução? É acabar com as brigas? Ponto. Vamos acabar com as brigas. Mas Márcia, era tão pouquinho aqui em casa. Ótimo. Está mais fácil de acabar do que se fosse muita. Então não fique justificando. Simplesmente vamos ter atenção para a gente parar com as discussões, porque a língua foi dada para a gente deliberar em favor da solução e não para ficar batendo boca e brigando. Não é? Então, tirar fora o que não presta. O que nós na nossa casa, na nossa empresa, na nossa sociedade, na nossa amizade, no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento, o que a gente precisa tirar, que não está dando certo, que está sendo ruim, que está prejudicando a gente? Isso é deliberar, para fazer os projetos não fracassarem. Primeiro. Segunda, o que está bom e que a gente precisa manter? Olha que gostoso quando um casal de noivos chega a essa conclusão: o que está bom entre nós é o nosso romantismo. Você é tão gentil comigo, você é tão compreensiva comigo. Isso em nós é muito bom, foi isso que nos uniu. A gente é um casal que se gosta, mas a gente se gosta também por algumas razões. E uma das razões que a gente se ama
É porque a gente sabe conversar, a gente sabe dialogar, isso a gente não pode perder. Vamos cuidar disso para que isso jamais seja tirado de nós. A gente vê tanto casal perdendo a capacidade de conversar por causa da correria do dia a dia. Vamos zelar para que isso não aconteça quando a gente casar. Ó, coisa linda de se manter. Aí a noiva disse para ele: olha, uma coisa que eu acho que você não podia perder, essa delicadeza que você tem de quando está longe de mim, sempre lembrar de mim, através de um bilhetinho, de um telefonema, não é? de um presentinho que você traz para mim quando viaja. Isso eu não queria que você perdesse. Eu não quero que você perca esse gesto bonito que você tem de vez em quando me trazer uma flor. É tão raro isso hoje em dia, e isso torna você tão especial para mim, entre outras coisas, mas isso torna. Não perca isso, manter. E o que não está acontecendo que deveria acontecer? Às vezes você vai ouvir de um filho seu: nunca acontece da gente sair junto, da gente se divertir junto. A gente podia, uma vez por semana, a gente fazer algo junto em família. Pipoca, filme em casa. Olha aí, a Paula deu uma ideia fantástica. Um filmezinho bem escolhido, para assistir em família, com uma pipoquinha. Aí me convida que eu vou. Delícia. Delícia. Aí você senta, assiste, conversa. Esses dias eu falava pro meu filho, né? Falei: filhote, a gente podia tirar, né, uns 30 minutinhos aí todos os dias pra gente bater papo. Aí ele olhou pra mim assim: sobre o quê? Adolescente é ótimo. Falei: sobre qualquer coisa que você queira. Se você não tiver, dia que você não tiver um assunto, eu trago um assunto. E ele é muito prático, né? Ele: que horas? Aí ele falou pra mim assim, aí eu falei: eu tava fazendo a proposta, a gente tem que ser gentil. Falei: eu que tava propondo, eu tenho que dar conforto pro outro. Falei: então, você escolhe o horário. A hora você vai escolher. Aí ele: a deliberação. Aí ele falou: 9h30. Eu falei: não, 9h30 não. 9h30 não, porque você tá com sono nessa hora. Aí a gente vai conversar, você vai dormir. Aí ele: 8h30. Eu falei: 8h30 é um bom horário, porque depois você ainda tem 1 hora antes de dormir pra você fazer o que você quiser. Combinado, fechado e tal. Então a gente vai gastar ali 30 minutinhos para bater papo, saber como é que foi o dia, contar as nossas experiências, partilhar nossos sonhos, para eu ouvir o meu filho, saber o que ele pensa, porque ele está com 14 anos, ele já pensa coisas que eu não sei que ele pensa. Porque nessa correria do dia a dia a gente acaba conversando pouco. Então não, vamos propor coisas boas entre nós. Sem deliberação, os projetos fracassam. Agora, se você envolve as pessoas e cada uma participa, dá a sua colaboração, dá um conselho, vai acontecer. Você tem um projeto? Envolva a sua mulher. Não costure as coisas todas sozinhos, não, porque você vai se frustrar. Porque se ela não comprar com você esse projeto, você sabe que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. As mulheres, elas sabem fazer não acontecer quando elas não querem. Então, se você quer que a sua esposa participe com você da execução, chame-a para sonhar junto, abra o seu coração para ela, diga o que você quer, diga por que você quer. Às vezes sua esposa tem dificuldade em entrar com você nos seus projetos porque ela não sabe dos seus sentimentos, das aspirações que envolvem esse projeto, e não vai saber se você não contar para ela. Às vezes a única argumentação que você vai ter é dizer: esse foi um sonho da minha vida inteira. Diz, pelo amor de Deus, homem. Fala para ela, sua mulher não tem coração de pedra. Fala para ela: olha, esse foi o meu sonho da minha vida inteira, eu sempre quis isso, me ajuda. Ela vai te ajudar. Não é? Fala para o seu marido aquilo que é sonho seu. E aqui eu chamo ainda mais a atenção das mulheres, porque as mulheres, elas querem que os homens intuam o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. É bem da mulher. Minha querida, isso é coisa de mulher, você casou com um homem. Homem não vem dotado com esse dispositivo de intuição que a mulher tem.
não é? As mulheres são muito mais sensitivas, e tem explicação física para isso, científica para isso, biológica, não é? As mulheres, elas vêm equipadas de uma forma diferente dos homens. Então, quando uma mulher está triste, está mais quieta, a outra rapidinho percebe pelas feições. Homem demora demais para poder perceber. Se você ficar esperando que seu marido descubra o seu sonho, você vai morrer seca, esperando. Você precisa falar, não é? Mas os homens reclamam que as mulheres falam demais. Os homens reclamam porque, para nós, as mulheres reclamam demais. Que elas querem resolver as situações, elas ficam falando o tempo inteiro naquilo. Isso é chato, isso o homem não gosta. Repetitivo. É repetitiva. Precisa repetir. Não é? Aí você vai conversar com a mulher, ela diz, não, eu estou sendo zelosa. Só que o homem entende que ela está sendo rabugenta. Então, ela, no ponto de vista dela, ela está criticando porque ela quer que dê certo. Porque ela está zelando, mas para aquele que já ouviu 1000 vezes aquela mesma ladainha, isso é rabugice. É um outro tipo de conversa. Que conversa que você precisa ter? A dos seus sonhos, dos seus projetos. É deliberar com o seu esposo. Vai ter que planejar. Eu sei que muitas mulheres acham que nesse planejamento o romantismo se perde. Não se perde. Acontece. Se você, por exemplo, não chegar com seu esposo à conclusão de que vocês precisam arrumar na agenda um horário para vocês, você vai passar a sua vida sem ter o seu marido para você. Vai ter que dividi-lo com tantas coisas, mas você pessoalmente não vai ter. Mas marcar na agenda, sim, marcar na agenda um momento para vocês saírem. A Paula deu uma sugestão aqui bonita. De repente só vocês dois. Uma pipoquinha para vocês dois e um filmezinho em casa, ou num cinema. Olha só, gente, às vezes um programa marcante custa R$1, R$2. Você chamar o seu esposo para vocês darem uma volta a pé. Nem carro, custou. Oi? Nem custou. Nem custou. Dá Leva uma uma garrafinha volta a pé. d'água. Ou então, olha, quantos lugares quentes no nosso Brasil. Nosso Brasil é um país quente. Você pode terminar essa voltinha com uma água de coco gostosa, né? Nossa, quem Faz mora bem nessas pra regiões. saúde. Você toma uma aguinha de coco sentada ali na praça, conversando. O melhor cinema do universo Deus preparou para vocês dois. Vocês vão poder assistir do banco da praça, um entardecer, um pôr do sol, não é? Ver as pessoas passando, ver as crianças brincando. Isso devolve a alma para a gente vive desalmado, não é? Essa rotina cruel que a gente se impõe, vai desalmando a gente. Você fazer isso devolve a alma para a gente. Não é? Então fazer essas coisas bonitas, essas coisas gostosas juntos. Envolva o seu marido. Não vai perder o romantismo. Conte para ele o que você deseja, seu sonho, sua aspiração. Porque mesmo que na hora ele seja resistente, agora ele sabe o que a mulher dele quer. Uma hora ele vai conspirar para o seu sonho acontecer. Às vezes o homem reage negativamente porque ele não sabe como fazer. O homem precisa de tempo para pensar. Porque o homem, você já viu como é, ele precisa resolver problemas. Então quando você leva uma situação nova, você cria um problema para ele, porque ela é nova. Aí como é que o homem reage diante dessa novidade? Como ele reage diante de qualquer problema? Ele rejeita, ele critica, ele dá uma negativa, porque ele ainda não sabe a resposta. Deixa. Ele vai pensar. A cabeça dele vai funcionar, que aquilo não vai cair no esquecimento. Se você abrir o coração, não cai no esquecimento não, porque ele também tem sentimento, ele vai perceber que é importante para você. Uma hora a cabeça dele encontra um caminho, ele vai voltar e vai conversar com você. E aí você não tira uma não, tá? Não abusa não, aceita. A hora que ele chegar e disser para você assim, eu estava pensando naquilo que você me falou. Então quer dizer que ele ouviu, que ele considerou. Então tem que acolher isso com respeito. E não dizer, então agora a ficha caiu, né? Agora você está entendendo? Isso é desrespeitar o outro. Aí você ganha a má vontade, já era. Você estragou tudo que você fez de bonito até agora. Envolver o outro no nosso sonho. Às vezes o sonho que você tem para seu filho não é o sonho que ele tem para si. Quanto pai, quanta mãe se mata de trabalhar para dar ao filho uma coisa que ele nunca pediu e nunca quis.
Seu filho não está preocupado que você tem uma mansão. Não está preocupado que você tem o melhor carro do ano. Para você ter ideia, ele nem liga muito para isso. Tanto que às vezes ele tá nem aí para casa, deixa de qualquer jeito, suja, risca, quebra. E você brigando. Você não sabe quanto isso me custou. Um dia, quando você pagar por isso, você vai saber o valor que tem. Exato. Porque ele não está dando valor a isso. Procure entender que o valor dele está em outra coisa. Às vezes seu filho entra no carro, você troca, faz um comentáriozinho, porque o valor para ele não está nisso. Você quer entender melhor? Lembra da sua época de infância. O que tinha valor para você? Quais são as coisas que você lembra? Você lembra daquele dia que teu pai pegou você no colo? Daquele dia que ele disse para você uma palavra de reconhecimento? A primeira vez que seu pai disse para você que te amava? Quando seu pai chorou pelo sucesso que você teve? Por uma nota boa que você tirou? Por alguém que veio elogiar um comportamento que você teve? O que você lembra do seu passado? Aquele Natal que vocês passaram juntos? Aquele dia que seu pai brincou com você? Eu lembro lá de casa, dos momentos agradáveis que a gente vivia. Gente muito pobre, gente. Não tinha dinheiro para fazer nada, nem para comprar uma comidinha diferente, nem para beber água de coco a gente tinha. Igual eu dei a sugestão para você. Como é que o papai fazia com a gente? Ele dizia, vamos passear a pé. Lembro da minha irmã pequenininha, precisava a mão inteira para segurar no dedo do meu pai. Ia dar uma volta no Cerrado de Brasília, no Cerrado. E voltava para casa super feliz. Coisa mais gostosa que tinha era dar a volta com o papai, a pé. Outra coisa que a gente fazia, às vezes o papai chegava tarde do sábado em casa. A gente ia brincar de pique-esconde, apagava as luzes, escondia. E ele ia achar a gente, era muito gostoso. Essas são as lembranças que a gente traz no coração. Às vezes o que você está dando valor não é a mesma coisa que o seu filho valoriza. Como é que você vai descobrir o que ele dá valor? Escutando. Delibera para que dê certo os seus projetos. Envolva as pessoas para que eles se concretizem. E diz aqui a palavra de Deus: cada um se alegra com a resposta que dá, mas a palavra oportuna é a melhor. A Bíblia Ave Maria traduz de uma maneira diferente, muito bonita. Ela diz assim: saber dar uma resposta é fonte de alegria. Gente, a nossa língua foi feita para dar respostas boas. Eu tenho contado para você que cada vez mais eu tenho me educado para não me envolver em fofoca, para não falar mal. Porque você já viu que depois que a gente fala mal de uma pessoa, o ranço que fica dentro da gente? Aquela sensação de mal-estar. Você sai dali pensando, não sei se eu devia ter dito aquilo. E se pudesse voltar atrás, você até não falaria. Porque isso é não saber dar uma resposta. Não saber dar uma resposta traz tristeza para nós. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Vamos pedir hoje a Deus a graça da gente aprender a responder. Não só no jeito, saber dar uma resposta com ternura, com carinho, afável, mas saber o que responder. Como é bom a gente dar uma direção para uma pessoa. Mas você só vai poder dirigir alguém se você primeiro se deixou dirigir, se você foi instruído pela palavra de Deus. Eu já contei aqui que eu fui militar durante vários anos. E uma das coisas que a gente aprende na vida militar é que ninguém saberá comandar se não soube obedecer. Ninguém sabe. Então, o caminho para você aprender a comandar, ou então a mandar, não é mandar. O caminho para você aprender a mandar e comandar é obedecer. Quem obedece, treina para o comando. Você só vai conseguir conduzir uma pessoa se você se deixar conduzir por Deus. Você só vai poder conduzir o seu filho e conduzir a sua família
tenha você a família ou não, porque às vezes você ainda não é casado, você só vai conseguir conduzir a sua família se você hoje aprender a ser conduzido por Deus. Termino aqui dizendo para você isso na palavra: caminho de vida que conduz para o alto é o da pessoa instruída, é o da pessoa conduzida, é o da pessoa inspirada por Deus, é uma pessoa cuja fé a educou para os caminhos da vida. Quem age assim se desvia do buraco, se desvia do abismo, se desvia da fossa. Por isso que eu amo tanto a palavra de Deus, porque quem caminha com esta palavra vai para o alto e nunca vive na fossa. Tem muita gente na fossa porque não conhece um caminho diferente. O mapa dela só indica aquela direção, mas Deus tem hoje um mapa para a sua vida que vai tirar você de qualquer buraco no qual você entrou. Confia em Deus. Nossa, foi tão prática hoje a palavra. Foi, né? Foi direta, Márcio, foi muito boa. E a palavra de Deus é assim, né? Ela é para ser colocada em prática na nossa vida. Foi tão bom ouvir você falar de família, e é isso mesmo, eu concordo com você. Conversar em família. Eu me lembrei, conversar nos grupos de oração. Quem tem um grupo de oração, em todos os aspectos, né? Conversa, o diálogo, ele vai ajudar muito. O Márcio falou muito, muito, muito bem. Agora, eu gostei muito, você falou do homem, né? Do jeito do homem reage, que a mulher reage, né? Mas eu percebo, tem que dar uns minutinhos, um dia, às vezes, pro homem. A gente pra precisa. Cair, né? A gente precisa. Ô, mulherada, ó, dica boa, viu? O Felipe mesmo me fala: Paulo, dá um tempo pra mim. Imagina a cabeça do Felipe, são 3 mulheres lá em casa, mais eu, né? Fora a minha mãezinha que mora lá comigo. Então, vocês podem imaginar, ele é um santo. Eu falo que eu brinco com ele que ele é o santo, porque ele é o homem das mulheres, né? Bendito o fruto, né? Entre as mulheres. Mas aí existem várias situações que vão nos acontecendo, isso que você foi falando, e a nossa vida vai ficando agitada, né? Então, dependendo do assunto, tem hora para falar, né? E dependendo da coisa, dá um tempo, vai cair. É isso que o Márcio falou. Às vezes a primeira resposta não é a resposta definitiva, né? E aí você vai receber com carinho. Mas olha, tá junto, né? Nada de cabo de força dentro de casa. Não é uma guerra entre você e ele. Quem vai ganhar, quem vai perder. Não. Cede um pouco. Nada de competição. Cede um pouco. Porque não vai ceder. Às vezes o outro quer ir num lugar, você não está querendo muito, mas Senhor, pela família. Nós vamos juntos, né? Queremos estar juntos. Mas essa de combinar, de deliberar, de planejar. Eu fui pegando aqui, porque eu tenho no meu celular também as anotações do início do ano, que são aquelas que a gente se programa, né? O que nós vamos fazer juntos, o que a gente precisa melhorar. Hoje é dia de rever. Gostei muito da palavra, da meditação hoje. Vamos rezar um pouquinho. E também quando o Márcio falou sobre mães e passear, né? Se você tem filhos pequenos, você pode ter pensado assim: puxa, não tenho tempo mesmo aqui em casa, Márcio, estou dando mamar para um, pegando o outro, fazendo comida. Calma, os filhos crescem, né, Márcio? A mãe da gente fala: os filhos vão crescer, né? É um tempo. É um tempo para cada coisa. Deus vai dar sabedoria para a gente em cada tempo da nossa vida. Mães com filhos pequenos, mães com filhos adolescentes, vovós, né? Cada um no seu momento, né, saber André? viver bem esse tempo, né? Saber viver bem, porque esse tempo passa. Eu tenho minha filha lá que eu já estou olhando foto dela de 1 ano atrás, pequenininha, carinha redondinha, e hoje ela já está esticando, já está falando um monte de coisas, e o tempo passa. Então por isso que a gente precisa viver bem cada coisa. E para a gente não viver no saudosismo também, porque o Márcio ele foi falando de coisas boas que ele vivia no tempo, quando ele era criança. Tem coisas que não vão voltar mais, mas a gente pode fazer acontecer no nosso tempo a partir daquilo que a gente aprendeu. Então isso que é bacana, né? A gente teve lá, talvez a gente não teve alguma coisa que nós gostaríamos de ter tido. Então vamos dar a oportunidade agora de viver isso com os nossos filhos, viver isso com as pessoas que nós temos contato. Vamos cantar um pedacinho dessa canção para que nós possamos rezar, uma canção muito bela que fala um pouco de tudo isso que nós conversamos aqui. Oh
tantas coisas do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia. E a mãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. E hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, e eu a isso chamo paz. Envolvido por essa canção, bendiga a Deus pela sua família, pela sua vida, pela sua história. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa partilha de hoje. Obrigado por tantas coisas que nós vivemos. E a partir delas, Jesus, nos ensine sempre a dialogarmos para conquistarmos um caminho de esperança em nossa vida. Amém. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa manhã tão boa. Val, quem rezou com a gente? Muitas pessoas nos dando boa noite. A gente ganhou mais boa noite que o William Bonner no final do Jornal Nacional. Tem que ser generosos. Gostei. Foi ótimo. Uma boa noite para vocês. Inclusive, o povo te defendeu, Paula. Disse que você estava primeiro cumprimentando o povo no Japão. Japão, tá certo. Eu sabia que ia sair uma dessa hoje. Mas olha, o Carlos Roberto está aqui com a gente. Ele diz obrigado, Márcio, por ser canal de esperança. A Canção Nova é nossa companheira e me ensinou a minha família o caminho para Deus. Homem é prático, né? Carlos, foi assim, ó, papum. Homem é prático. A Renata Alves, ela diz, nossa, Márcio, foi exatamente o que aconteceu comigo. Estou agora retomando as coisas, mas o meu casamento se findou aos poucos por causa disso.
não soube ouvir calado ao meu esposo, ele também não soube me compreender, mas agora, com a ajuda da Canção Nova e do Sorrindo para a Vida, estamos percebendo como usar melhor as palavras. E aqui tem o William, ele diz: meu nome é William, tenho 33 anos, sou de Nova Santa Rita. E ele diz assim: queria agradecer a Deus por esse programa que tanto me ajuda. Sou alcoólatra em recuperação, passei meses numa casa de tratamento e fazem 3 meses que eu saí. E nesses 3 meses o que tem me sustentado é o Sorrindo para a Vida através da Palavra de Deus. Sempre gostei da Canção Nova, mas agora está diferente. Eu também precisei me comprometer com esta obra que tanto bem me faz. Me tornei sócio pelo débito automático para que eu seja mais fiel a Deus. E ele encerra dizendo: obrigada a todos. Engraçado, né? Ele diz uma coisa que muito precisa e muito sábia. Diga. Me comprometi com a Canção Nova para ser fiel a Deus. O nosso compromisso com Deus se dá em coisas concretas. Verdade. Não é? Não tem como eu me comprometer diretamente com Deus sem ser por meio destas coisas. A fidelidade dele é a Deus. Como eu estou aqui na Canção Nova, por causa de Deus. Então eu agradeço, Val, desculpa até eu te atalhar, mas eu quero agradecer a todos os nossos sócios evangelizadores, que são sócios da Canção Nova, por fidelidade a Deus. A Deus, pronto. Deus abençoe você. Amém. E a Renata também assim, a Renata Souza Oliveira, ela diz: bom dia a todos. Venho testemunhar que há 5 anos atrás eu estava perdida. Cresci numa outra denominação, mas tive um problema de saúde, síndrome do pânico e tantas outras realidades. Mas foi através da Canção Nova que Deus foi me resgatando. Quero dizer que nesses últimos 5 anos minha vida mudou e eu sigo sendo fiel. E aqui eu aproveito, já encerrando, um abraço para Mari Alves, que ela também diz assim: a primeira vez que eu entro em contato com vocês. A palavra de Deus nos uniu. Sou de uma outra denominação, nunca havia partilhado, mas quero dizer que essa palavra tem força e tem me mostrado o caminho certo. Ela disse assim: Márcio, amo a Deus, amo vocês e agradeço ao Márcio Mendes por ser esse profeta que tanto fala aos nossos corações. Ô, querida, muito obrigado pelo seu carinho. Ora por mim, tá bom? O Márcio namora a palavra de Deus e a gente fica enamorado da palavra de Deus, né, com ele. É muito lindo mesmo. Esse programa, o Márcio falou tudo no início. É a palavra, né, Márcia? Ela que dá esse direcionamento e vai fazendo com que a gente ache o caminho certo das coisas, no tempo certo. É muito bom ter o pessoal de casa mandando abraço, mandando... Olha, depois vocês vão. Eu gosto de dizer isso para vocês porque é uma escola, o Sorrindo para a Vida, nas redes sociais. Tanto as oficiais ali do Sorrindo, quanto as pessoais. Pois você vai vendo os testemunhos que vão chegando. Vai animar o seu coração se hoje, nessa manhã, aí as preocupações tomaram conta do seu coração, viu? E muito obrigado pelo carinho. Todo mundo aqui dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Dá para falar com todo mundo assim? O Márcio já recebeu o resultado do projeto da M Alves, porque nós amamos a Canção Nova. Recebi. A gente fica preocupado, né? Como é que a Canção Nova tá, Márcio? Em suas mãos, nós alcançamos 12%. Tá aqui. Faltam 88%, estamos no nosso 4º dia útil, não é? Importante a gente saber como nós estamos caminhando. Se você quer o meu parecer, não é? A gente precisa acelerar o passo. Não é? Graças a Deus a campanha está caminhando, mas hoje nós deveríamos estar com aproximadamente uns 22, 23%. Não é? Então nós precisamos cada dia. acelerar o nosso passo. Como é que a gente acelera o passo? Você, nosso irmão, que é sócio, não é? Quem é o sócio da Canção Nova para você que hoje está chegando pela primeira vez, nos acompanhando há pouco tempo? São aquelas pessoas que, como você que está nos acompanhando, foram amando esta obra e dizendo: eu sou parte, diz respeito a mim, eu quero ajudar, eu quero manter esse programa no ar, eu não tinha oportunidade de participar da missa todos os dias, eu agora pelo menos posso assistir a missa toda manhã, não é? Se não posso comungar a Eucaristia, posso fazer minha comunhão espiritual e posso comungar da palavra de Deus na liturgia, não é? Eu tenho mantido uma vida de oração através da Canção Nova, então eu quero colaborar. E a pessoa entrando em contato conosco pelo nosso telefone ou pelo nosso site,
0, código da operadora 12 3186 2600 ou clube.cançãonova.com, se associou e fez a escolha de nos ajudar mensalmente. Essa é uma forma. A outra é você, que não é sócio, está conhecendo a Canção Nova, mas já tem informações como as que sempre passam na tela das nossas contas, que pode também adquiri-las entrando no nosso site clube.cançãonova.com, e você espontaneamente toma a decisão de nos ajudar. Nós, há algum tempo, não temos conseguido fechar os 100% de arrecadação que precisamos para cada mês, mas com a graça de Deus, nesse mês de abril, nós vamos caminhar com passo largo. Passo largo, contando com a ajuda de todo mundo. Tem produtos de evangelização que você pode ajudar. Existem muitas formas. Acesse aí clube.cançãonova.com e descubra a melhor forma para ajudar Ajude a Canção Nova. Ajude. Né? Ajudar aqui, gente, é ajudar materialmente. Nós precisamos que você se associe e que você ajude com a sua colaboração financeira. Essa é a ajuda. Essa é a ajuda. Nós não determinamos valor. A Canção Nova chega para você gratuitamente. O que você pode fazer, né? O que você pode fazer por esta obra? Márcio, o tempo voou. Foi bom demais hoje sorrindo. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Semana Santa chegando, o pessoal pode vir para cá, né, Márcio? Venha participar conosco na Semana Santa. Já na quinta-feira nós começamos o nosso acampamento de oração. Quinta-feira eu já tenho um momento de pregação na Semana Santa. Depois tem um outro momento no sábado. Estou dando esses 2 horários porque eu vou estar lá para encontrar você. Então venha participar agora conosco. esse final de semana já tem Domingo de Ramos, né? O pessoal Isso pode mesmo. vir pra cá, a gente tá esperando você. Val, beijo, obrigado pela Beijo. sua presença. Tchau, beijo gente. pra todo mundo que ficou com a gente. Equipe maravilhosa, valeu André, Sapo. Valeu, Paula. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Não se esqueça da Canção Nova. Reze por nós e vamos batalhar por esse 100%. E ajude-nos. Ajude-nos. cançãonovaplay.com. Assine já!